Rádio Continentes. Comendo Bíblia. Pegue caneta, Bíblia e papel. Começou o Comendo Bíblia. E Maria, o trigo mais fino, assim meu povo que me ama. Radiocontinentes.com.br. Para todos sempre seja louvado o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É com muita alegria que agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta rica oportunidade. No programa de hoje, mais uma edição do Comendo Bíblia, 2 horas de alimento, 2 horas de informações, 2 horas em que nós vamos aprender, pois Deus nos enviou 2 professores, homens, que têm pregado o Evangelho em lugares grandes, lugares pequenos, onde Deus tem enviado. Isso mesmo. Meus irmãos, é um programa em que nós estaremos aprendendo bastante. E eu vou fazer o seu papel, você que está aí do outro lado, no site, você que vai acompanhar no Facebook e também no YouTube. Lembre-se, eu vou perguntar e nós vamos aqui juntos aprender um pouco mais sobre o leão dos profetas. Porém, convido você que está conosco para juntos fazermos uma oração. Deus de Israel, em cuja presença nós estamos. Pai, este momento só está acontecendo porque já estava escrito nos teus livros. Glorifica teu nome. Senhor, abre os olhos do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Que venhamos entender, ó Pai, um pouco mais da tua palavra. Porque não queremos somente ler a Bíblia, nós queremos entender. Então, Pai, abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que venhamos entender cada explicação e cada palavra. Você que aí está e nós que aqui estamos, digamos amém. Esta é a Rádio Continentes, o Evangelho além das fronteiras. Nós estamos nesse instante também em conexão com os nossos irmãos nos interiores de Zambésia, interiores de Tete, interiores de Sofala. Estamos para 3 estados que chamamos aqui no Brasil de estado, aí na África de província. Então que o Deus de Israel abençoe a todos em Marromel, a todos que estão nesta hora nos interiores aí de Dondo, né, já próximo do Malawi, pastor Evâncio Wade Campira, que Deus abençoe. Canimango a todos, Tacuta, né, ou seja, muito obrigado. Se fosse em hebraico, então seria Todarabá, né? Mas vamos na fé. Então, queridos, hoje você já olhando aqui para o vídeo, já viu 2 guerreiros. Talvez você que ainda não conheceu, vai conhecer hoje. Vamos começando por aqui. Seja bem-vindo, pastor William Santana. Tudo certinho? Seja bem-vindo. E a paz do Senhor Jesus. Isso. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor aos nossos ouvintes. Glória a Deus. Que alegria. Que alegria poder estar aqui. Amém. Alegria é nossa. Aprendendo, né? Vamos falar um pouco aqui, mas também vamos aprender bastante. Ah, tá. Glória a Deus. É isso. Pra gente é uma satisfação muito grande de poder estar cooperando nessa obra. Aleluia. Sabemos que quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir Isso. mais tarde, será impactado Eu creio. com a poderosa palavra. E a gente fica muito feliz, né? De estar aqui com os irmãos, com o pastor Elismar, de ter lançado esse convite e a gente, de muita simplicidade e humildade, ter aceitado e vir aqui. A gente poderia estar em outro lugar. Verdade. Porque convites são muitos. Sim. Graças a Deus. E a gente reservou esse tempo, esse momento, para estar aqui conhecendo um pouco desse trabalho que tem sido extraordinário, Aleluia. né? Glória a Deus. E que Deus possa alcançar cada um dos irmãos
a todos que nos ouvem. É uma satisfação muito grande poder falar com vocês, poder pregar, poder falar da palavra e todos juntos assim nos alimentar Aleluia. da poderosa palavra. Muito obrigado, pastor. Nós que É agradecemos. uma honra poder estar aqui. Amém. Olha, os africanos aí não esqueçam. Hoje vocês estão ouvindo a voz, daqui a pouco vão ver aí o vídeo, mas um dia esses guerreiros vão estar pregando aí nas tabancas, aí nas zonas, nos interiores, nos congressos, porque tem promessa. Tem promessa. Glória a Deus. Pastor Andrei Costa. Rapaz, o nome é forte, né, pastor William? É forte. Andrei Costa. É com I no final ou Y? O Y, né? Seja bem-vindo, meu pastor. É uma honra receber o Senhor conosco hoje aqui no Comendo Bíblia. Seja bem-vindo. Queridos, a paz do Senhor, pastor Elismar, os ouvintes, os internautas que estão nos acompanhando. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, como disse o pastor Leme Santana, é uma satisfação, uma honra poder cooperar com esta obra, com este trabalho. Já acompanhamos o trabalho do pastor Elismar há anos, desde que chegamos aqui em Castanhal, já ouvimos muito falar. E não somente na teoria, em prática, nós temos acompanhado o serviço do pastor. E hoje é uma honra, satisfação poder estar com vocês, com os ouvintes. Estamos aqui para aprender também um pouco da palavra. Eu creio que vai ser edificante para a nossa vida que aqui está e para vocês que ouvem. Que Jesus possa abençoar vocês nessa noite e que a palavra do Senhor possa penetrar nos vossos corações, em nome de Jesus. Ô, pastor Andrei, interessante. Deixa eu lhe falar, eu agradeço o carinho dos dois e eu sou resultado das orações de vocês e das pregações de vocês. Vocês têm pregado, Deus tem levantado pessoas para interceder e aí Deus vai dar coragem. Então vocês pregam, Deus usa as pessoas para interceder pelos missionários e é por isso que a gente consegue ter coragem para chegar. Então nós somos resultado das pregações e das orações de vocês. Eu ouvi falar que o senhor pregou no culto de missões aí, não foi? Parece que foi ontem. E aí, qual foi a mensagem, irmão? Vai, fala aí, comenta um pouquinho. Já que nós vamos entrar aqui no Elias. Nós pregamos ali acerca do cerco assírio contra Judá, na época do ministério do rei Ezequias. Certo. Na verdade, ele foi uma perseguição. Ezequias ele acaba quebrando o pacto do pai, Acás, que fez aliança com a nação pagã, a Síria. E agora, quando Ezequias senta no trono, ele restabelece o culto ao Deus vivo novamente, levando os muros da cidade, e por conta da fidelidade do rei e do povo, Deus prospera o ambiente, prospera a nação, e o inimigo fica furioso e tenta impedir o crescimento da igreja missionária na terra. É forte. Uma perguntinha aqui, ainda fora do assunto, porque nós ainda estamos na introdução. O rei Ezequias fez certo ou errado clamar a Deus e não querer morrer ainda? Qual é a sua opinião aqui no Comendo Bíblia? Eu acredito que... mesmo eu vou repetir para ele. Eu acredito que... Porque Deus deu mais 15. Deus mais 15... Eu acredito que ele não queria morrer naquela situação. Tá. Era para morrer naquele dia. Isso. É forte isso. Deus... Agora imagine o Senhor sendo profeta. Entrega a palavra, vai, e aí Deus diz, olha, fala o seguinte, volta lá, porque o homem Eita, maravilha. Que é a oração, tem 7 tipos de oração, né? Uma dessas é orar deitado. Tem gente que diz que Deus não escuta, mas o homem deitou ali. Diferente de Acabe, né? Acabe já foi empurrado, né? Que é outra questão. Certo ou errado? Pedir para não morrer. Eu acredito que ele fez o certo em pedir para não morrer naquele momento. Tá. No momento, porque a mensagem foi de juízo e de morte. Isso. Então eu acredito que na situação que ele não estava pronto para morrer naquela hora. Ele pediu ainda mais um tempo para Deus. Eu acredito para se consertar com Deus. É forte, profundo. Pastor William Santana, que achava que era só Elias, vamos um pouquinho de Ezequias. Olhando para esse texto, para o contexto da história. E a gente percebe que o nosso pastor bem falou, quando ele recebe a mensagem de juízo, né? Que ali Deus estava decretando. Os profetas aí, eles dizem, olha, vai lá, profetiza, libera a mensagem, e a mensagem vai levar a Ezequias põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Pronto. Quando ele recebe a palavra, diferente de Acabe, ele tem uma atitude
E a atitude é, ele percebe que a casa dele está realmente em desordem. Ah, tá. Né? E ele tinha crédito. Quando ele ora, Forte, ó. ele pede para Deus se lembrar do que ele tinha feito. Sempre andei na tua É. casa. Então Forte, Deus, olhando a oração dele, Ai, ai. percebe que Hum. alguma coisa poderia mudar ali. Ai, meu Senhor amado. Tá, a má questão de Acabe, que eu falei de Acabe, foi quando ele ficou emburrado lá, que ele queria lá o terreno, né, a vinha. Vinha de Nabote. Agora aqui entre nós, o que vale mais, a vinha ou a horta? Ah, me responda, pastor Andrei. O que vale mais, a vinha ou a horta? Não é interessante? O homem queria a vinha para fazer uma horta. Ah, preguei essa mensagem na África, né? Trocando a proposta para trocar a vinha na horta. Mas segura, vamos lá, muita calma nessa hora. Vocês congregam onde? Quem é o pastor presidente? Para que os nossos irmãos entendam. Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Nação, né? Nação Madureira. Campo de Castanhal. Certo. Nosso pastor presidente é o pastor Damião Ferreira Alô. Certo. Nosso líder, nosso mentor, nosso pai. E tem sido um grande exemplo para a gente. Verdade. Né? Tem nos dado grande testemunho. Se estamos lá, é porque de fato tem nos alimentado, né? Isso é bom. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso líder, do nosso presidente. Verdade. Guerreiro. Guerreiro, O profeta. pastor Damião, pastor William e pastor Andrei Costa, eu convidei para pregar num congresso nosso. Eu creio que foi na primeira edição. E aí eu fui procurar o homem no final, depois da mensagem. Ele já tinha ido embora, eu achei interessante aquilo. Aí eu fui estudar sobre a história de alguns pregadores antigos, né, nós chamamos de heróis da fé. Houve um pregador, esse pregador, quando ele terminava, ele saía correndo. Na hora lá que o pastor Damião fez isso, eu lembrei. Né? Porque o pessoal quer tirar foto, aquele negócio, não, ele foi embora. Ele fez a missão dele, entregou o recado de Deus e foi embora. Aí existia um pregador na antiguidade, que quando ele pregava, ele terminava o povo orando ali, ele ia embora, sumia. Aí um dia o pastor segurou ele, o pastor da Igreja Batista. Isso nos anos 1700, já para 1800. E aí o pastor segurou e disse, não, você não vai. Não, nós preparamos um banquete para o senhor. Você é homem de Deus. Isso é por isso que eu tenho que ir. Disse, não. Eles seguraram. Falando, me solta, porque sempre que eu venho pregar, eu tenho um amigo que fica de joelhos das 6 da manhã até eu chegar em casa depois da pregação, em jejum. Não come, não bebe. Para que Deus me use nos eventos. Então me solta. Aí os irmãos falaram, não, você não vai só, nós vamos contigo. Quando chegaram lá, o irmão estava chorando e dizendo, Deus, se o barulho está aí na frente, se o teu servo já voltou, é porque o Senhor já salvou vidas. Entenderam? E hoje, e aí o pastor Damião, ele não sabe disso, mas quando ele fez isso, na hora ele me levou para a história da igreja. Eu digo, rapaz, ainda tem uns crentes diferentes no dia de hoje. Ai, mas vamos lá. Ei, você que está aí no nosso site, muito obrigado, pastor Erli em Nova Jersey, muito obrigado. Quero agradecer aí pastor Ronildo, a missionária Joelma, que estão aí na Espanha, que Deus abençoe, pastor Valdir Thomas, que está no Paraguai, também todos confirmaram, né, que estariam conosco nesse instante. Queremos também agradecer aos nossos irmãos em Campinas, irmãos em pastor presidente da Assembleia de Deus do Ipiranga, pastor Leante, e também o pastor Estevão Soares, que é o nosso cuidador, nosso companheiro mesmo, quando estamos pregando no estado de São Paulo. Deus abençoe a todos os guerreiros e aos irmãos da África, o pastor presidente dos mensageiros da última hora na África, que é o pastor João Rego. Que Deus abençoe o pastor João Rego e todos os obreiros. Delfino, que já esteve aqui no Brasil, ele que está aí responsável por retransmitir para os irmãos nesse instante, aí em Sambalendo, onde vai acontecer o grande almoço
dia 27 e 28 deste mês. Que Deus abençoe. Aumenta o som que agora nós vamos para o texto. Eu não vou perguntar se vocês estão preparados não, porque vocês já vieram preparados, né? O crente já nasce preparado, né? Já nasce chorando. E a Bíblia diz que já é então bem-aventurado, né? Mateus 5:4, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Meu Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Né? Nós aprendemos que eu tenho a Bíblia hebraica, ela não existe primeiro e segundo, é tudo só um livro. Mas vamos lá, para nos ajudar, houve esta separação e ficou até bem interessante nos versículos, capítulos. Verso 1: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, aqui vai pegar, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pastor William Santana, quem é Elias? Que homem é esse? Vai lá, né? Já na primeira palavra do Comendo Bíblia. Que texto Que forte. homem é esse? Mas que homem é esse? Do nada apareceu aqui. Capítulo 17 de Eu te falei para trazer roupa de frio. Primeiro Reis. Primeiro Reis. Ah, É um texto corriqueiramente pregado, lido, Verdade. né, por vários oradores, ministros da palavra de Deus. E aí cada um tem uma interpretação, verdade. tem uma exegese do texto, e o que faz desse texto maravilhoso é que o Espírito Santo dá a interpretação de forma diferente a cada um de nós, né? Uma fonte inesgotável. Olhando para o capítulo 17, Israel está sofrendo um grande declínio espiritual. Verdade. Logo após a divisão do reino, de Israel, Certo. foram divididos em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E agora Acabe vai aparecer em um momento de apostasia, de idolatria, aonde Acabe está assumindo o reinado Certo. depois que seu pai Uri morre. Isso. E o texto vai dizer no capítulo 16, no contexto, que Acabe, ele andou de forma errada, pior do que andou Jeroboão. E o texto vai dizer que, além disso, dele ter feito isso, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, Deus. filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Tem um texto, tem uma frase, melhor dizendo, de Charles Spurgeon, que ele vai dizer o seguinte: o pecado e o inferno só estarão casados até o momento que o arrependimento declarar divórcio. Pastor Andrei, a nação estava completamente corrompida, destruída, acabada. Deus precisava levantar alguém. Deus olha para a nação, Deus olha para Israel, a nação que está dividida. E quem era realmente preparado para estar ali, para ser usado, Deus olha para os sacerdotes. Onde eles estão? Vendidos. Comprados, vendidos. Estão sentados na mesa de Jezabel, pastor Ismar. Deus olha para o sacerdote, Deus olha para os levitas, e ninguém tem coragem de parar essa mulher. Ninguém tem coragem, pastor Andrei, cabra macho, Eu né? lembrei do Abílio Santana agora. Que veste calça, Isso. que tem testemunho. Porque ninguém tem
coragem suficiente para dizer, para chegar lá e dizer, tá errado esse negócio aqui. Interessante. Todos os sacerdotes vendidos, profetas comprados, só que Deus acha alguém, encontra alguém que está na brecha, E escondido. escondido. Que coisa. Deus esconde, pastor William de Santa. Esconde. Será? A gente vai ver isso mais lá na frente. Ah, tá, desculpa aí. Vai ver mais lá na frente. Hum. Né? E olhando para esse texto, a gente percebe que Deus tem a sua forma de agir e trabalhar. Porque na mente de Acabe, de Jezabel, porque na verdade Acabe era só nome fantasia, né? Quem comandava, controlava tudo, é isso, pastor Andrei? De fato, era Jezabel. A mulher era usada. Só que do outro lado. É, E aí? né? Ah, E aí quando Deus percebe que o negócio está demais, e aí Deus resolve entrar em cena. E olhando para esse texto, a gente percebe que Deus... Por que Deus não escolhe alguém de dentro? Deus resolve levantar alguém de fora. interessante. Né? Porque realmente quem estava lá estava vendido, comprado, não estava à altura. E hoje nós vivemos a mesma questão, pastor Elismar, pastor André. Quantos profetas hoje têm se calado? Com medo de perder Têm o se oportunidade. vendido. Meu céu. Ontem, só abrindo parênteses aqui, nós estávamos ontem onde o pastor André pregou no culto de missões. E aí nós temos o presbítero lá na igreja, que a mensagem do homem, só precisa trazer o homem aqui, pastor. É mesmo? Presbítero Benedito. Já está convidado. A próxima vez que vocês virem, já tem que vir os três. Isso. Traz mais um para ser 4. É a mensagem que todo mundo precisa ouvir hoje. É João Batista. A mensagem, a verdade, a palavra. O Benedito. Presbítero Benedito. Me dá um zap. Dá o zap pro seu lado. Então Deus precisa levantar e usar alguém. E Deus olha para o templo, olha para Israel, né? Para Samaria, que era a capital, e não encontra ninguém que está à altura, que tenha coragem, que possa dizer, eu estou aqui com uma palavra direcionada. Deus levanta alguém de fora, alguém de longe, para ser um instrumento usado na mão de Deus. E ele vai ser como uma espora, vai ser um espinho na carne. Deus precisa levantar alguém nesses últimos dias com a mesma autoridade de Elias, de João Batista, de Pedro, depois de ser mudado, transformado. Um dia nós vamos comer Bíblia aqui só sobre Pedro. E há uns altos e baixos. Mas, e aí, Jesus também. É claro. Então aqui no capítulo 17 se inicia o ministério desse homem. Até então não conhecido, não visto, no anonimato. Deus resolve levantar um desconhecido para tornar conhecido o seu nome. E é quando ele aparece, e ele aparece com uma mensagem direcionada do céu, de Deus. Que o texto vai dizer, no capítulo 17, no versículo 1, e Elias o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando ele chega no palácio de Acabe, os soldados, eles já ficam com medo. Que homem é esse? Porque na cultura hebraica, o nome de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, dignifica muito aquilo que ele representa. Importância. Todo mundo já sabia quem era ele. Quando ele chega, o nome dele causa um alvoroço. Porque o nome dele no hebraico significa o Senhor é o meu Deus.
O nome dele está dizendo: o meu Deus não é Azera. O meu Deus não é Astarote. O meu Deus não é Baal. O meu Deus é o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Mandaram chamar Acabe e disseram: olha, tem alguém aí que ele disse que ele não sai daqui enquanto falar com o Senhor. Ah, imagino, quero conjecturar, não está na Bíblia. Imagino que Acabe estava no seu gabinete, né? No seu gabinete de rei, no seu ar-condicionado, se existia, né? As penas. Né? Com as suas... E ali recebe a mensagem dizendo que tem alguém que quer falar com ele. E ele não vai sair daqui enquanto não falar com o Senhor. E quando Acabe vai lá com Elias, ele já vai logo descendo a marreta. Palavra objetiva. Palavra direta. Sem arrodeio. Né? Sem arrodeio. E a palavra que ele libera é que durante aqueles anos não haveria chuva, nem orvalho cairia do céu, senão segundo a sua palavra. Mas espera aí, ele não está falando de uma semana, de alguns dias, ele está falando de anos. Ei, faz o seguinte, eu sei que o senhor está no raciocínio, lembra onde nós paramos. Segura aí. Pastor Andrei Costa, eu já estou comendo aqui, valendo, viu? É comendo Bíblia, né? Graças, o senhor não vai perder teu raciocínio, pregador, viu? Pastor William, a gente deu uma parada aqui para ele tomar uma água, porque é o seguinte, ô pastor Andrei, vamos alimentar esse povo aí, aqui no Comendo Bíblia também? Vamos lá. E aí, o que o senhor tem a falar até esse ponto onde o pastor William Santana parou? Que homem é esse? Elias. Elias aparece no cenário histórico como cometa, né? Cometa. Não, eu acho interessante como é que vai jorrando para cada um de um jeito, né? Então tá, cometa. Como cometa, natural de Tisbe, um lugarejo não tão conhecido. Tipo Nhangapi da vida? Com certeza. Né? Gente, um abraço ao meu povo amado e maravilhoso de Nhangapi. Estou dando um exemplo comparando com Belém, capital. Quando Elias surge, Israel está totalmente corrompida, como disse o pastor William Santana. A apostasia, a adoração e veneração a Deus cananita. Pastor Andrei, tem novos convertidos ali. E apostasia. Tem gente que não sabe o que é apostasia. Porque é uma palavra bonita, não é? Isso. Mas explica para nós. Apostasia significa abandono da fé proposta. Tipo ali, o povo de Israel não poderia adorar outro Deus a não fosse o Deus de Israel. Certo. Já que quando Jezabel surgiu no cenário histórico, né, após a aliança com Acabe, ser sua esposa, ela traz da sua cidade, da sua nação, do seu país, os seus costumes, aonde em Israel não era pregado. Então, pelas suas propostas, né, de adoração ao seu Deus em troca da fartura, porque para Jezabel o Deus de Baal era reconhecido como Senhor também da chuva, porque Baal tem seus derivados, né? Mas a pregação central de Jezabel ali, que o significado de prosperidade para o seu governo, para o seu reinado, para o ambiente proposto da época era a fartura. Para ela e para seus sacerdotes ou profetas era Baal que trazia prosperidade na pesca, era Baal que trazia prosperidade no campo e era Baal que trazia prosperidade na agricultura. E não chovia se não fosse se não fosse Baal, não chovia. Mandava na chuva, homem. Era esse o dizer de Jezabel e a pregação dos seus profetas e dos seus sacerdotes. Aí quando Elias aparece, e pela proposta imposta por Jezabel, os que um dia adoraram a Deus, acabaram vendendo-se para Jezabel, ou seja, abandonando a adoração ao culto ao Deus vivo, e agora se prostram, comem e bebem na mesa de Baal, de Jezabel. Agora só segura um pouquinho. Diz a tradição que
eles colocavam cestos grandes na entrada de Samaria, tinha a estátua, né, de Baal, e aí colocavam, e na madrugada, o povo dormindo, eles enchiam aquele cesto de pães, para o povo, quando acordava, ia lá e, ei, Baal mandou pão. Mandou provisão. Tá, continue. E aí? Comer Bíblia. Essa é a chamada apostasia, abandono da fé. Então, quando Elias aparece no cenário, a maior parte do povo vendido, Elias vai fazer algo importante. O que Elias faz? Ele profetiza seca. Porque Elias entendia que a pregação dos profetas e sacerdotes, tanto de Ázara quanto de Baal, era que Baal era o Deus da chuva, o Deus da prosperidade, o Deus do vento, o Deus que prospera em todas as áreas. Era o Deus de Ipiranga. Isso. Isso. Elias profetizou que é seca, para provar para Jezabel e para seus adeptos, para aqueles que abandonaram a fé, para continuar provando que Deus é Deus e Baal é adjetivo. Só segura. Pastor William Santana, lembra, nós paramos nos 3 anos. O pastor Andrei ainda não chegou lá, vai chegar já já. E eu não sei se vocês conseguem ligar aqui uma coisa com a outra. Nós, os nossos irmãos aí da África, viu? Deus abençoe. Depois vocês vão acompanhar aí o vídeo. Vou mandar um link aí para vocês do vídeo. Vamos fazer uma ligação com as pragas. Encaixa ou não encaixa? Com certeza. Lá, as rãs, a água em sangue, Deus usando, né? É muito lindo. Aí aqui Deus só usa um elemento, né? Que é a questão da chuva. Mas tá. O que o Senhor me diz? Aí, diante do que o pastor André está falando, e o Senhor também já adiantou, não tinha mais nenhum fiel ali de Samaria. Era só esse homem. Muito cuidado, pastor, agora aí nessa resposta, porque é comer Bíblia. Lá no 18, lá não tem um negócio aí, mais pra frente aí. Mais lá na frente. Mas e aí, era só ele naquele... Ou será que Deus, tipo assim, mesmo ele tendo homens de coragem, ele às vezes permite que somente poucos se manifestem? O que o senhor me diz sobre isso? É comer Bíblia, bora comer. Interessante, né? O senhor sabe que eu tenho fome. Já deu para olhar aqui atrás de mim aqui. Eu gosto, rapaz, de comer Bíblia. Aí. Olhando para o texto, né? Não vamos falar nada que não está no texto. Isso. Mas olhando para o texto, a gente percebe que no momento não tem ainda ninguém com coragem. Naquele momento. Naquele momento. Ah, tá. Chega, fiquei frio aqui. E aí? Porque lá na frente, vamos ver depois, Ele vai questionar, né? que Elias, quando está na caverna, né? Ele vai dizer, mas Senhor, você quer me matar. Só eu tudo profeta. Aí ele vai dizer, eu estou me escondendo aqui porque eu não quero morrer. E se ela me matar, acabou. É normal, pastor William Santana, depois de uma vitória, o cidadão falar um negócio desse? Pastor, é o que a gente tem vivido hoje. A depressão, porque o momento que Elias vai passar, né, fugindo um pouco aqui do texto, o que Elias vai passar é natural. É algo que eu posso passar. Todos nós. O pastor Andrei pode passar, o Senhor pode passar. Tanto é que Pedro, se não for de memória, não, Tiago capítulo 5, versículo 17, está escrito, e Elias era um homem sujeito com as mesmas paixões que nós. Sujeitos a quê? A cansar. Sujeito a quê? A dizer, Decepção. estou decepcionado, estou querendo parar. Não quero ir para o culto hoje, não quero comer Bíblia hoje. Aí vai comer o quê? Só que tem um porém. Uma vez que somos chamados, pastor. E olhar para trás, aí é problema. Não tem como. E a gente vai lá para Jeremias, capítulo 20. Se não for a memória, versículo 9. Que Jeremias diz, Senhor, não farei mais menção no teu nome.
Deixa só Ai, ai. ver aqui, né? Jeremias capítulo 20, Ei, versículo... pensa no homem que eu admiro, Jeremias. Versículo de número 9. Vamos lá. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Está escrito: então eu disse, eu não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome. Só que olha o que ele vai dizer, pastor. Ele está dizendo, não quero mais. Parei. Não profetizo mais. Não quero mais ir para a África. Ih, rapaz. Não quero mais pregar. É. Aí ele vai dizer assim: mas a sua palavra Meu Deus. estava em meu coração, como um fogo ardente, trancado em meus ossos. Em outra tradução vai dizer que a palavra de Deus ardia no seu coração e os seus ossos estavam inflamados. Que vai dizer assim: e eu fiquei cansado de tanto me conter e não posso mais. Ou seja, eu estou cansado de ficar fugindo. Eu estou cansado de dar desculpa. Eu estou cansado de falar que eu não vou hoje. Só que quanto mais ele falava não dá, mais a palavra ardia. Quanto mais ele falava não dou conta, mais a chamada ardia. Porque todos nós temos uma chamada. Todos nós temos um ministério. Assim como Elias naquele momento ali. Deus poderia deixar Elias ali morrer, pastor? Se Deus poderia deixar, ainda não havia acabado a missão. Não. Porque nos piores momentos é que Deus te dá as maiores missões. Ele ainda tinha 3 funções importantes na terra. Na caverna que Deus te dá missões delicadas. Como diz o hino da harpa, né? Os maiores livros e poesias foram escritos em momentos de tribulação. Agora aqui no Comendo Bíblia o senhor foi longe. Longe não, o senhor foi em 1911 para 12. Né? O senhor está falando, tem um pano de fundo desse hino, né? Que era da desistência de Gunavinho. Agora eu acho bonito também o 394, né? Quem sua mão no arado. O homem disse que já está com a mala pronta, já aqui, e aí dizendo, não, eu vou voltar porque esses brasileiros são ingratos e pai, coisa e tal. Aí é importante ter uma mulher crente, né? É bom demais. Agora imagine se fosse uma Jezabel da vida. E aí a mulher vem e diz que o Espírito Santo entra dentro dela. Entra não, na verdade só se manifesta, o Espírito Santo já estava dentro, né? E aí ela começa a cantar, muito bonito. Então os mais belos hinos foram escritos entre tribulações. Ai. Mas bora lá, vamos agora comer Bíblia. Segura aí, eu estou segurado aí nos seus textos, viu? Pastor André, é o seguinte, né? Vamos aqui no Comendo Bíblia. Quero agradecer a você que está conosco. Olha, quem está mandando mensagem, que eu tenho certeza, o celular aí está daquele jeitinho. Está indo as mensagens no zap, mas não tem como atender as mensagens e aí continuar aqui no Comendo Bíblia. Mais uma coisa eu digo para vocês, ainda tem 1h15. Já estamos de 45 minutos aqui no Comendo Bíblia. Pastor Andrei Costa, tá. Elias chegou, anunciou. Agora que história é essa? Quer dizer que você profetiza e até você vai ficar sem água? Que arrumação é essa aí? É aquele negócio. O profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, independente da classe, da posição eclesiástica, todos devem entender que o que a gente profetizar, a gente vai viver na pele, sentir na pele o que pregamos, o que louvamos, o que profetizamos. Elias profetizou seca, a seca acontece. Deus, após a palavra de Elias, Deus sabia que por conta da sua mensagem aí ia haver perseguição, matança e morte. Deus diz, vai para a banda do Querite, que é no Jordão, e habita ali. Isso. E eu te dou ordem para que o povo te sustente de pão, carne, pela manhã, pela tarde, e tu vais beber água do ribeiro. Só que Elias profetizou a seca. Certo. E ele era morador dali. Não tinha como Elias escapar da seca.
Interessante. Ei, então é por isso que a maioria dos profetas de hoje só querem profetizar a bênção? Não, segura aí. Pastor William de Santana, essa é para ti. Eu vou livrar o pastor Andrei dessa aí, porque... Então, tá, o homem profetiza. Por quê? Paulo fala isso lá em Coríntios. Né? Que a profecia ela tem 3 utilidades, né? Que é a edificação, para exortação e para consolação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, por ali. Edificação, exortação e por último consolação. Mas parece que trocaram aí, né? Quer dizer que se profetizar seca, até o ribeiro vai secar? O que o senhor diz para esse povo aí? O negócio é estreito. Até a fonte seca, né? É, né? Porque, como o pastor está falando, eu gosto muito desse texto aqui. Eu acho que eu já preguei umas É. 70 vezes. Olha só. Eita glória. Né? É lindo demais. Porque, primeiro, quem leva para Elias por querer? Deus. Deus. Não é desobediência. Forte. Ele não vai para o que ele quer. Interessante. Segundo, está no texto, né? No versículo 2 está escrito: e veio a ele a palavra do Senhor, Interessante. dizendo: Elias, ele é guiado pela palavra. Forte. E todos aqueles que são guiados pela palavra, eles podem até viver um momento de seca. Depois vem a bonança, vem a vitória. Quer dizer que Deus não deixa direto ali no sofrimento, porque ele não aguenta, né? Aí o texto diz, aí o texto vai dizer, né, no capítulo 17. Mas eu fico me segurando, eu não sei o pastor André. Aí vai dizer assim: Aqui a gente está comendo Bíblia. vai-te daqui, vira-te para o oriente e te esconde. Na minha King James está escrito te oculte. Mas no dos irmãos está te esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O que é Jordão? Tem mistério aí. Tem mistério. É. Por que Deus fala para Elias ir para o Querite e não para o Jordão, pastor? Forte. Não, nós estamos querendo comer. Vai, alimenta, vai. E aí? Querite, Depois eu vou ver isso aí de novo, esse vídeo aí. Querite, lugar pequeno, Certo. lugar limitado. Jordão fala de lugares grandes. Isso aqui é muito forte. Elias começa no Querite seu ministério, sendo preparado. Forte. Ah, tá. Você já está indo lá para 2 Reis, capítulo 2. Não. Não? Lá na capa. Isso. Ah. Ele começa no Querite. Ah. E ele termina onde, pastor? O Jordão. No Jordão. Forte. Não, o senhor deu um salto muito grande aí, pastor William. Foi forte O isso ribeiro aí. de Querite, a palavra Querite no original significa cortar esse pôr no tamanho certo. Eu só não estou lembrado agora da palavra hebraica, como se pronuncia, mas o significado da palavra é cortar esse pôr no tamanho certo. Deus fala: Elias, tem coisa grande para ti. Mas primeiro, Tu vai lá no terminal de Castanhal e a tua passagem já está comprada. interessante. Só de ida. E é interessante, pastor André e pastor Ismar, que no Querite não tem Wi-Fi. Não tem ninguém. Não tem sinal de celular. Te não pega lá, pastor. Não. A Vivo Vodacom, MTN, Orange. não pega. Né? Viu? Olha os africanos aí, viu? É Deus falando: Elias, vou usar uma expressão, prepara a tua boroca, E vai. tua mochila e vai pro Querite. Não, segura. Não, eu sei. É a terceira, eu sei que falta infartar.
Porque a gente que é pregador, a gente vai dar vontade de ir mesmo. Ei, que arrumação. Agora é o seguinte, o pastor William Santana trouxe aqui uma comida, aqui um negócio aqui muito forte para nós, aqui, a questão do Querite e do Jordão. Mas eu lhe faço uma pergunta aqui. Pergunta interessante também sobre isso. O corvo come o quê? Corvo, Não é interessante? ave de rapina, né? Pois é. Só come coisa estragada, vencida, morta, codificada. Mas será que ele dispensaria a carne? Que Deus é isso? E diz, olha, tu come isso, mas não é para tocar agora. Leva para o meu servo, 2 vezes por dia. Me segura. Gente, o pastor... Ai. Pastor Andrei, é o seguinte, me responda uma coisa. Pastor Andrei Costa, para todos nós que estamos acompanhando aqui no Comendo Bíblia, na rádio continentes.com.br, dá para você baixar no Play Store o nosso aplicativo, igual o aplicativo do Facebook, do WhatsApp, e aí você vai ter, você vai acompanhar 24 horas no ar. A nossa emissora, ela não sai do ar, viu? Vamos lá. O senhor concorda que quando Deus leva a pessoa para o deserto, Ele cuida? E o que Deus tem, na verdade, para fazer com a pessoa quando Ele leva, por exemplo, para esses lugares como Querite, o Ribeiro? Eu acredito que quando Elias ele é enviado por Ribeiro, a ordem de Deus, Deus não vai perder a oportunidade de também testar Elias, para saber de fato quem ele era. Se era só mais um que queria fazer barulho e aparecer, bora provar Elias agora. Interessante. Vamos provar Elias agora? Então ele estava sendo provado também. Provado. Por quê? Deus disse que o corvo ia levar, o corvo levou, mas teve um dia que Elias olhou para o céu e o corvo não veio. Aí foi atrás da água. Secou Ribeiro. Pastor William, será que teve murmuração? Não. Por Não quê? teve. Porque Elias, como disse o pastor William, ele veio a ele a palavra do Senhor no primeiro momento. Foi. Vai para o ribeiro, vou te sustentar. Elias podia fugir do ribeiro quando faltou água e pão, mas ele provou a fidelidade para Deus e que ele não era também um profeta semelhante aos profetas de Jezabel e de Baal. Por quê? Quando faltou pão na mesa de Jezabel, no cesto de Baal, Isso. os profetas abandonavam, ela procurava e não achava. Elias foi para o ribeiro, passou necessidade e só saiu dali quando Deus mandou de novo. E agora Deus vai mandar de novo ele para um lugar delicado. Agora é com o senhor. pastor. Tá, vai sair do ribeiro, o profeta, que nós chamamos de leão, né? Leão dos O profetas. leão o rei deles, né? Ai. E agora, que destino é esse aqui? Vamos lá? Próximo destino? Está no verso de número 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te. Esse levanta-te, Deus usa para ele várias vezes, né? Levanta-te. Em 30 segundos, cada um de vocês, qual é a melhor faculdade de Deus para os seus profetas? É deserto? É vale ou é caverna? Na opinião de vocês, qual é a melhor das 3 faculdades? Começando com o senhor. Deserto. Melhor do que o vale e a caverna? Vá na sua opinião, pastor. Na revelação que está vindo lá. Caverna. Agora defenda, tá? Aqui tem que fazer o TCC, né? Que é lá da faculdade. Por que o deserto? Deserto. A palavra deserto no hebraico, midbar, Rapaz, eu estou aqui só escutando. que traz a ideia de, traz a ideia de colocar as coisas em ordens. Isso aqui é muito extenso, é muita coisa, é muita informação. Não, que se chega. for, Aí você vai perceber que Deus tira Moisés de onde? Do palácio. Para onde Deus leva Moisés? No deserto. No deserto, Moisés vive a maior de todas as suas experiências do que ele não vive no palácio. E a pergunta é: por que Deus não se manifesta para Moisés no palácio? E só no deserto, depois de 40 anos. É porque no palácio, pastor Andrei, Deus nunca foi prioridade na vida de Moisés. 40 anos sem 40 prioridade. anos, sem prioridade. Deus poderia falar? Poderia.
Deus poderia se manifestar? Poderia. Só que, para Moisés, o que valia era ele era príncipe. Na mente dele já estava instaurada que ele seria o sucessor do trono faraônico. Só que Deus leva ele para o deserto para mostrar para ele que o que Deus tem para a vida dele é muito maior. E no deserto, o que ele não aprendeu, o que ele não viu no palácio, ele vai ver no deserto. Vai orar, vai clamar, vai chorar. Forte. E primeiro vai ser transformado. Qual é a principal ameaça no deserto? Para quem está ouvindo Comendo Bíblia. A maior ameaça no deserto. A maior ameaça no deserto São as aves de rapina, a serpente, o que é? É a seca, é a falta de sombra, é muita coisa. É muita para coisa. falar de é deserto. muita coisa. Mas qual é a maior ameaça no deserto? Nossa, Porque o maior- Filho de Deus foi, né? Nossa maior ameaça no deserto, pastor Pedro, assim, que olhando para o povo de Israel, o povo hebreu do deserto, é ainda ter dentro de si alguns vestígios do Egito. Que tanto é que eles vão falar para Moisés, dizendo: Moisés, tu nos trouxe para o deserto para morrermos. Lá tinha pepino, tinha cebola, Mas não era a turba de gente, não? Aquela Tinha- turba que veio misturar? e há um grande problema. E aí o líder precisa ser muito crente. Moisés, naquele momento, o homem era muito crente, pastor. Não, aguenta. E se fosse o pastor de hoje, né, Entendi. já abandonava tudo. Deixa usava aquele outro lado do cajado. É. Só no olho. Tanto é que lá em Números capítulo 11, quando o povo diz assim: Moisés, agora só maná, a gente quer comer carne agora. Né? E Deus vai tirar de dentro do mar. Que história é essa? Não, segura, porque o Moisés, nós comer essa Bíblia outro dia. Né? Caverna. Caverna, eu escolhi caverna, pastor, porque pela escolha do pastor. Eu acredito que cada um de nós tem uma visão do deserto, da caverna. Qual é o outro que o senhor disse? Vale. Vale. Pois é, eu escolhi a caverna porque Elias aqui na caverna ele vai ser um voluntário para ela. Deus não mandou ele para lá. Por que Elias vai para a caverna? Entendi. Né, Elias foi voluntariamente. No caminho que ele saiu de Beceba, abandonou o moço, resolveu ficar sozinho, ele escolheu ir para um lugar se esconder. Fora da caverna ele estava, na visão dele, à vista. Seria também para ele um perigo estar fora, né? Interessante. Ele estava sendo caçado. Caverna era uma proteção. também. Proteção para Elias. E agora, pastor Andrei Costa e pastor William de Santana, vamos entender uma coisa aqui. Essa caverna que ficava lá no monte de Deus, seria mais ou menos parecido com a caverna de Adulão? Exatamente. Mais ou menos, né? Caverna de Adulão era o local. A Bíblia diz que quando Davi entrou na caverna de Adulão, lá ele encontrou homens endividados, Os homens foram atrás dele. foragidos, né? Mas o que eu falo é assim, que eu não soube me expressar direito. A caverna de Adulão está aqui. Tinha a cidade de Adulão, aquela região, era um ponto estratégico, dava para ver tanto Belém aqui à esquerda, como dava para ver a outra região aqui à Tinha uma direita. visão panorâmica de Isso. todo o território. E aí tinha os buracos, que a gente chama de grutas, né? E aí Davi entra. Essa de Elias, na opinião de vocês, ficava embaixo do monte de Deus? Comendo Bíblia. É forte. Vocês estão entendendo alguma coisa? Ele não estava em qualquer caverna. Justamente. Aí Deus já havia falado com Elias, fora da caverna, Eu no não sei- Querite. Eu não sei vocês, eu Né? estou comendo, ó. Aí Elias estava tão desacreditado, né, tão É. desanimado, que ele entrou dentro da caverna, debaixo do monte de Deus. É interessante. E lá houve umas manifestações. Vento, terremoto, né? Fogo. Elias estava tão desanimado que ele não acreditou nas manifestações de Deus. Tanto que ele diz. E Elias via que Deus não estava ali, Entendi. né? Não seria um teste de Um Deus? teste de Deus. Aí Deus vem só na voz, na brisa. Na brisa. Interessante, às vezes, É muito interessante Deus isso. fala em trovão. Trovão, terremoto.
Não é impressionante isso? Agora eu vou enrolar o cérebro de vocês aqui, porque comendo Bíblia a gente tem que apertar aqui os convidados. Qual a diferença dessa caverna para a caverna de Ló? Que coisa, né? Não, eu estou voltando para Gênesis, Bereshit, lá no começo. A caverna de Ló, que poderia ser evitada, Sim. lá naquela escolha, né? Olha, o velho Abraão tinha o direito pela lei, pelo costume, né? Gente, eu vou falar uma coisa, para nós voltar a preguiça, vai demorar, que nós estamos sentindo. E aí, ele tinha o direito, por ser não só tio, mas pai, segundo a tradição, pois ele assumiu o menino, mas a promessa era dele, e agora ele diz, não, pode escolher, você que escolhe, se escolher a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. Agora ele vai escolher as campinas, os lugares melhores, e aí vai se tornar uma caverna com as duas filhas, e engravidando as duas filhas. Olha a diferença. Então Elias estava nessa caverna, debaixo do monte de Deus, na vontade de Deus. Então aí está a diferença de deserto e caverna, com Deus e sem Deus. Então tem gente que se joga na caverna, será? Tem gente que vai porque quer, Deus não É quer. mesmo? E o deserto, pastor William? Será que tem alguém que é maluco a ponto de procurar o deserto para a vida dele? Fale, homem! Comer Bíblia! Eu vejo assim, né, pastor, que ninguém é também tão maluco da cabeça, né, de ir pro deserto porque quer. Ah, tá. Mas é como aconteceu com Jesus, que foi necessário ele ir pro deserto. Entendi. Né? Tanto é que o Espírito Santo conduz ele, leva ele para o deserto para ser tentado. Então eu acredito que ninguém vai para o deserto porque quer. Né? Porque Moisés nunca quis ir para o deserto. Ele foi forçado. Porque descobriram que ele havia matado o egípcio e agora ele ia sofrer a consequência. E para guardar a sua vida, ele não tem para onde correr. Não tem outra alternativa. Tem que ir para o deserto. Né? Interessante. Então, ele é levado para o deserto, não é porque ele quer. E o deserto, né, como a gente falou agora há pouco, o deserto faz a gente chorar mais. Faz a gente ser mais crente. Entendi. Né? Porque o deserto tira de nós, pastor, tudo aquilo que não agrada a Deus. O senhor acredita que a caverna é um cômodo, o deserto é outro, mas que tem uma portinha aqui que liga os dois? Encaixa alguma coisa? Eu acredito que seja deserto e caverna tenham o mesmo pensamento. Mas para vencer Golias tem que descer o vale. Tem que descer. Então encaixa os três. Bora voltar para isso. Tá, ok. Então vamos lá. Pastor Andrei Costa, retomando o leão dos profetas. Agora Deus vai mandar ele. De novo, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Só um minuto, para aí. O pai de Jezabel, que era Etibaal, Deus ele de era de Sidônios, onde? Deus de Sidônios. Forte demais. Vocês percebem que a Bíblia era assim, cara, é muito lindo o negócio. É muito bonito. Muito bonito. Mas vá. E aí? Não, só aqui já pode ir. Elias suportou o Querite, mostrou para Deus que ele era de fato seu profeta, não de Baal. Só saiu de lá quando Deus mandou. E Deus manda para onde? Para Sarepta, que é de Sidom. Uma mulher muito rica, tinha muitos bens, como é Viúva, pastor, viúva. Viúva, na cultura antiga. na cultura antiga, deve ser uma mulher desposada, mas com bens. Na visão dos antigos. Certo. Só que o interessante, como o Senhor falou, Sidom. Agora, por que Sidom está passando também necessidade? Isso era fora do território de Israel. Né? Interessante. Interessante. Aí Deus vai provar para nós e para Elias que ele é justo. Jezabel, ela não podia balançar o coreto se também o seu povo não fosse punido, né? Interessante.
Porque quando Elias chega, Deus disse, não, vai para Serapta que é de Sidom. Poxa, Deus está me mandando para o território do homem de Jezabel, já veio para fazer um milagre extraordinário naquele lugar. Né? Deus mandou, ele disse, vai porque eu já dei ordem. Deus disse, vai porque eu já dei ordem para que uma viúva te sustente. Elias foi na ordem divina, porque profeta de fato que é profeta, pastor, ele não faz, não anda segundo a sua vontade. Faz a vontade de Deus. Eu acredito que quando Elias foi, ele já foi, sente. Já. Tendo ela bens ou não, que comeu ou não, Deus já havia falado, que vai comer pão e bolo lá. Verdade. Né? Mas o propósito de Deus é mudar o cenário e a situação daquela mulher. Por quê? A Bíblia diz que ela estava, quando Elias entrou na cidade, ele encontra logo quem? A dita viúva. E se a gente for analisar, como o nosso pastor presidente pregou, né? Por outro lado, tem gente que acredita que pensa dessa forma, Elias ia ali confiante, talvez confiante, de que a viúva fosse uma viúva estabilizada. Mas quando ele chegou lá, ele foi surpreso. Né? Foi surpreendido com a necessidade da viúva. Ela estava catando gravetos para sua última refeição. Que é isso? Que Deus é esse, né, poxa? Deus não é gente. Que Deus é esse? Então Elias foi para ali justamente pela ordem de Deus, para mudar o quadro, para mudar a história, e mais de uma vez para provar que ele é Deus e Baal não é nada. Pastor Willam Santana. E agora chegou na casa da viúva. Bora continuar com o mesmo Bíblia agora. Chegou na casa da viúva, a viúva vai falar, olha, eu estou catando aqui o seguinte, só dá para mais uma refeição, depois disso nós vamos morrer. Acabou. Já era. Os personagens já estavam lá, né? A morte, a miséria e a fome, né? Já estava lá. Deus manda o seu profeta de novo para um ambiente de provação. O que é que o senhor tem aí? Vamos comer Bíblia. Vamos comer um pouco de Bíblia aqui, né? Quero só voltar, só um pouco aqui no Querite. Posso voltar? Pode. O senhor tem 45 minutos. Brincadeira. Deus fala para Elias, vai-te daqui e te esconde. Mandou Elias se esconder. Mas por que Deus manda Elias se esconder, pastor? Queremos saber agora. Né? Primeiro, pastor, Deus tem duas finalidades quando manda Elias se esconder. A primeira finalidade é que Deus quer guardar Elias. Certo. Por quê? Porque quando Elias profetiza contra o reinado de Acabe e de Jezabel, Jezabel se sente ameaçada. E a primeira coisa que ela quer fazer, vamos matar ele. Porque isso aí não dá para negociar com ele, não. Esse aí vai fazer a nossa igreja secar, vai fazer os nossos cultos pararem. A gente tem que fazer alguma coisa, mas vivo mais ele não pode ficar. Então, Aí Deus fala, Elias, chegou uma hora de te esconder agora, rapaz. Mas não tá na Bíblia, né? Mas acredito assim, Elias pensando, mas comecei a pregar agora. estava lá escondido tanto tempo. Minha primeira agenda no congresso do ministério do pastor Elismar. Mensageiros da última hora, Mensageiro Brasil e África. É forte. Mas fazer o quê? Obedecer, né? É. A primeira finalidade que Deus quer guardar Elias. Porque a cabeça de Elias estava valendo milhões. Estava preso, né? Mais do que a cabeça do Maduro. Muito mais. Do Nicolás Maduro. Tanto é que depois de mover isso aí, quando Elias reaparece, Elias fala para Obadias, Obadias, vai lá, fala para o teu Senhor que eu estou aqui. É, verdade. Aí ele vai dizer assim, Obadias, não me faça fazer O isso. que foi que eu te fiz para tu fazer isso comigo? Se eu for lá falar para Acabe, para Jezabel, que o Senhor está aqui
e eles chegarem e o Senhor não estiver aqui, eu vou morrer. Mas por quê? Porque não houve nação e nem reino que fizesse jurar os reis dizendo que o Senhor não estava lá. Porque eles te caçaram por todos os lugares Que esconderijo e foi não esse? te acharam. Não deixou nem rastro. Altíssimo. E a gente vai lá para Salmos 91, pastor. Aquele que é. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Na sombra do Onipotente. a sombra do Onipotente descansará. E eu tenho uma palavra para quem está nos ouvindo. É que se você está guardado, você que vai nos assistir daqui a pouco, se está guardado por Deus, o diabo não toca, Aleluia. o inferno não destrói, Glória a Deus. o diabo não acaba. Não tem feiticeiro africano, Não não tem tem, nada. não tem, não tem. Então, Deus fala, Elias, tu está guardado em mim, tu está escondido em mim. Enquanto tu estiver guardado em mim, teu ministério está guardado. Tua chamada está preservada. O teu projeto está seguro. E aquilo que eu falei, eu não abro mão. A primeira finalidade é Deus guardar. A segunda finalidade é Deus preparar. Como eu falei agora há pouco, querido significa cortar e se pôr no tamanho certo. Tem gente que está ouvindo a gente hoje, pastor, que Deus vai levar ele para o querite. Sabe por quê? Porque algumas coisas precisam ser cortadas. Cortadas. Porque não tem como assumir algo maior de Deus se a obra não começar primeiro em mim. É profundo. Não tem como eu querer mais de Deus se eu não tirar a sandália dos meus pés para me aproximar mais dele. Deus guarda, Deus prepara, Deus trata. E o que vai acontecer para muita gente a partir de hoje é que o ribeiro vai secar para muita gente. Forte. Mas por que o ribeiro vai secar? O que significa o ribeiro seco, pastor? Porque no capítulo 17, no versículo 7, perdão, está escrito: e sucedeu que passados-se os dias, estava tudo bem. Pastor Andrei, tinha pão e carne, coisa de 1 ano e meio, né? Isso, aproximadamente. Aproximadamente. Tinha pão e carne. Elias acordava, Tá tudo na mão. estava lá. Isso, tranquilo, sem dor de O que é cabeça. interessante Já nisso, estava pastor, ficando no fino. e o que é interessante mais nisso, voltando um pouquinho aqui, Profundo, ó. é que antes de Deus mandar Elias Ah, para o Querite, Deus já tinha falado com os corvos há muito tempo antes de falar com ele. Antes da provação, Deus já enviou a provisão. entendi. Então, Deus está levando Elias para o Querite, mas Deus já falou para o corvo passar lá no RH, assinar a carteira, porque ele vai ser responsável de cuidar do profeta. E aquela pergunta agora, que eu fiz para o pastor Andrei, por que os corvos? Se Por que eles os corvos? O tempo era de seca. não tinham. Deus escolheu os corvos por quê? Porque os corvos tinham estrutura. É deserto, é seco. A rolinha não ia aguentar. Ia cansar. Os pombinhos não iam aguentar. A jornada de trabalho ia ser muito grande. É de manhã e de tarde. Né? Aí Deus fala, não. Eu tô caladinho, porque quando a gente tá comendo uma comida boa, a gente fica quietinho. Vocês já perceberam? Aí Deus fala, não, eu sei que vocês dão conta, mas não é uma semana de trabalho. São 3 anos e 6 meses.
Né? E agora o que acontece? Deus escolhe os corvos, Deus fala com eles, e vocês estão responsáveis por cuidar do profeta. Tá tudo bem. Tem pão e carne, orar para quê? Eu estou aqui, estou na bênção. Pode continuar. Dando glória. Estou só fazendo as contas de quantas vezes os povos alimentaram ele. Né? Tá, continua. E aí, pastor Andrei, no versículo, felizmente, o verso 7 tem que aparecer. Aí eu digo, e passando-se os dias, o ribeiro secou. Porque não havia chuva sobre a terra. E aqui vai algo muito interessante. Há duas visões. Primeiro, de quem está dentro do ribeiro, e segundo, quem está fora do ribeiro. Pastor Ismar, quem está de fora do ribeiro, está vendo o quê? O ribeiro secando. Quem está de fora do ribeiro, o pastor André está dizendo, vai morrer. Quem está de fora do ribeiro está dizendo, sabia que não ia conseguir. Mas quem está dentro do ribeiro está dizendo, Deus é comigo. Deus está comigo. Deus está no controle. O que muita gente acha que o ribeiro seco é um problema, e não é um problema. Nunca foi um problema o ribeiro secar para Elias. Por que Elias não se desespera? Por que Elias não puxa o cabelo e diz, não, Deus me trouxe para cá, para Castanhal, estou sem emprego, estou na prova. Só que Elias, pastor Ismar, pastor Andrei, ele fica tranquilo. Porque o ribeiro, quando começa a secar, e quando seca, Elias diz, opa, o milagre vai acontecer agora. Por quê? Porque, como eu falei, em Tiago, capítulo 5, versículo 17, está escrito, e Elias, o homem com as mesmas paixões que nós, orou a Deus, pedindo para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. Se não chove, o ribeiro seca. Se o ribeiro seca, é porque de fato a oração dele foi ouvida. Então, para quem está nos ouvindo agora, Deus está dizendo, pastor Elismar, que esta situação, que parece que é a prova que chegou, não é a prova. É Deus dizendo, a tua oração foi ouvida. Se o ribeiro está secando, é porque a oração de Elias lá no céu foi ouvida e Deus está respondendo dizendo, o ribeiro está seco, é sinal que acabou a chuva. E a profecia se cumpriu. Porque Deus precisava mostrar para Elias que era Deus que estava no controle. E quando chega o verso 7, o verso 8 vem, e veio a ele a palavra do Senhor dizendo, segura. O Senhor falou dos pombinhos, o Senhor falou dos... A pombinha, que mais? Das rolinhas. As rolinhas. Não ia aguentar mesmo. 524 dias, 2 refeições por dia, dá 1048. 1048 refeições. Que Deus não deixou faltar para o homem. Se arredondarmos em 1 ano e meio. 1 ano e meio. 2 anos na casa da viúva. Um dia desse nós vamos fazer um Comendo Bíblia, eu creio aqui, sobre o camelo. E vai entrar Rebeca, vai entrar muita coisa. Vai. Ixi, A quantidade da água do poço. Pois é, né? Quantas toneladas.
Ai, meu Senhor, comendo Bíblia, Benção, gente. benção. Já está acabando, não acredito. Tá, 21 horas e mais 20 minutos. Lembrando que estamos gravando este programa. E ele será reprisado a qualquer dia, né, da semana, qualquer horário. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio do ano de 2023. Diretamente dos estúdios da Rádio Continentes.com.br. Você que está nos acompanhando pelo site, você que vai acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus te abençoe. Aqueles que estão mandando mensagens, por favor, nos entenda que nesse instante o celular está registrando aqui e aí nós estamos impossibilitados de interagir sobre as perguntas, as colocações. Porém, depois eu vou pedir encarecidamente ao pastor William Santana, pastor Andrei Costa, para ir lá nos comentários do vídeo no YouTube e a gente dá ou não dá? Dá. Para responder os irmãos, né? Dá. Para o bichinho não ficar no vácuo, né? Como o pessoal já diz aí. Meus queridos, vamos continuando. Continuando por aqui no Comendo Bíblia, este programa que tem como objetivo a edificação, né? Deus está falando, vai continuar falando conosco e eu quero aproveitar também, desafiar a você que está nos acompanhando e quer ganhar o livro A História dos Hebreus, a Bíblia Nova, palavra-chave, História dos Hebreus, palavra-chave, isso, e ainda uma Bíblia hebraica. Tudo isso para você vir aqui e ficar de frente com a Bíblia. De frente com a Bíblia, eu faço 5 perguntas, você tem que acertar 4. Amém? E aí para vir, eu pago Uber, pago tudo. Agora, se você não acertar, você vai ter que tirar teu dinheirinho do teu bolso para pagar o Uber e voltar para a tua casa e não vai levar nadinha. Já vou adiantando. Né? Pode trazer um ajudante. 5 perguntas bíblicas. E aí, pode trazer um ajudante. Certinho? De frente com a Bíblia. Esse é um programa que eu vou falar. Mexe com muitos corações. Tem gente que falta infartar aqui no estúdio. Pastor Andrei Costa, ok, o senhor iniciou aqui o assunto, mas nós vamos continuando agora. A mulher viúva. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher. Então ela estava na porta, na entrada, apanhando lenha. Eu fico vendo isso aqui, esses textos, pastores, e quando estamos na África, eu fico viajando, que a gente vê essas situações. O pão, como é o pão de lá é diferente. É muito interessante, muito interessante. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Ok, pediu água. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Isso. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus. Que história é essa? Ele não era desconhecido? Ele não era adventício? Essa mulher não era de Sidom? Será que a fama já estava por lá? Porque ele tinha uma roupa estranha. Conhecido pela pele do camelo, né? É. Ele, João Batista, tinha umas roupas diferentes. O que o Senhor tem a nos falar nesse Comendo Bíblia agora? Ela vai falar: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um bocado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Será que ela conhecia esse Deus de Elias? É com o senhor agora, pastor. Eu acredito que conheci também pela sua forma. Aquela voz bonita no microfone. Isso. Bora lá. Quando Deus anuncia para ele dizendo: levanta-te e vai, parceiro, eu já dei ordem. Esse já dei ordem é praticamente dizendo que tu vai e ela vai te reconhecer.
Eu já conversei com Eu ela. já conversei com ela. Só que ela vai te provar, viu, Elias? Porque ela prova ou não prova? Ela dá uma de difícil. Não pode, é o último. Mas continue. Ela já sabia. O Senhor tinha dito, eu já dei ordem. Se Deus deu ordem, ele falou com ela. Se vocês creem, amém. Se não creem, amém também. Um dia eu estava na África. Segura aí. Eu estava na África e lá a gente jejuma querendo ou não querendo. São 2 vezes por semana só que a gente come. Quando nós estamos nos interiores, que é para sobrar dinheiro para fazer mais refeições. E às vezes uma só por semana. E eu ia dar aqui um exemplo rapidinho, mas a idade veio, eu creio que se ainda não aconteceu isso com vocês, vai acontecer. Ah, tá. E aí nós fomos orar, dentro do mato, só os obreiros. Eu falei, guerreiros, o seguinte, hoje nós vamos tirar só para orar. Nós vamos sair às 4 da manhã. E aí a gente só volta, porque 4 da manhã lá já é claro. Claro, já é dia. A gente batiza as pessoas 4 horas da manhã em Moçambique. A primeira vez que eu vi aquilo, eu não acredito. Mas, gente, 4 horas. Aqui era 11 horas da noite, mais ou menos ainda 10 horas. Tá? E aí nós fomos para o mato. Estou falando de Elias. E sabe aquelas coisas assim, de filho? Eu disse, pai, eu sei que nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, nós vamos ver Davi, vamos ver esses homens aí na glória. Isso já depois do meio-dia, clamando a Deus. Eu disse, Senhor, me mostra como era Elias. É um assunto, é porque tem coisas que a gente vive com Deus que parece loucura, né? Eu disse, Senhor, eu quero ver. Me mostra. O Senhor é meu pai. O Senhor me trouxe para cá. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que a falta de comida, o Senhor mesmo está trabalhando nisso. Ah, eu vi um homem. Deus me mostrou. Creiam ou não creiam, Deus é testemunho. O Espírito Santo de Deus é testemunho. Eu vi um homem magro, alto, com o rosto bem fino, os olhos da cor de mel. Sabe, aquele assim meio não é verde, não é mel, essa parte que é preta nossa. Vocês entendem o que eu falo? Sim. Quase, você olhando para o pastor André, assim, tipo, quase na cor do rosto dele, quase na cor do teu. Mel. Gente, um rosto fino. Um olhar assim, um olhar muito diferente mesmo. Eu comecei a falar em mistério que eu comecei a pular dentro do mato. E eu achei interessante que os irmãos que estavam em volta, eles não ouviram eu pedindo. Porque eu, no meu cuidado, eu disse, eles vão se escandalizar por um pedido desse. Mas eles que estavam do lado, muito interessante, eles falavam, pai, muito obrigado por estar mostrando a nosso pai o que ele pediu para ti agora. Sem eles ouvirem eu falando. E eu vi aquele homem, magro, o rosto fino, uma barba comprida, mas não era barba feita, era um negócio diferente, tipo assim, como se encontrasse aqui. Se eu fosse um desenhista, eu conseguiria fazer. Eu só sei que o olhar daquele homem era muito diferente. E aí eu comecei a chorar, comecei a pular, e eu fui vendo aquela imagem, indo e sumindo. E depois eu queria ver, mas já era. Só me mostrou. Eu vi. Quando nós chegarmos no céu, porque eu creio no céu. Vou chamar você dois. Ele chega aqui. Esse aí, Deus me mostrou. Glória. É só pedir. É só pedir que Deus mostre umas coisas que para quem é carnal é loucura. Né? E nós como pregadores, porque nós somos canais de Deus. E tem a diferença do sacerdote para o profeta. Pregador é profeta de Deus. Né? O profeta ele recebe. Então, ai meu Pai. Aleluia. É por isso que eu vou falar para quem está no vídeo, vai acompanhar, e para quem está no site, não se levante contra pregador não, porque uma pregação, o pregador gasta mais energia do que um pedreiro o dia todo no sol quente.
E a maioria morre antes dos pedreiros. Continue. Continuando. E aí? Elias foi reconhecido. Eu acredito que também Elias era muito reconhecido por conta dos sinais. Dos sinais. Mas, pastor Andrei, no Comendo Bíblia, vamos aqui, afronta é uma coisa, confronto é outra. Afronta é quando a pessoa desrespeita, e o confronto é de ideias, né? Vamos lá. Mas, aqui a única pregação dele foi para Acabe. Mas, na sua opinião, que texto mas como assim? Para ela já conhecer os sinais. O senhor entende o que eu estou falando, pastor William Sandra? Porque... De escapar das mãos de um rei? Isso. Não. Elias foi reconhecido, ela já sabia que ele era o causador da seca. O perturbador. O perturbador de Israel. Segundo a dizia. notícia já tinha chegado antes de Deus falar, com certeza. Entendeu? Então Elias ele foi reconhecido ali. Ela já sabia quem estava pedindo para ele um pouco de água e um bocado de bolo. E se não fosse o agir de Deus, ela teria denunciado? Se Elias não fosse o que Deus já havia dito para ela, eu acredito que ele não ia ser bem recebido. Para pedir a sua última refeição, era para ser alguém que já tinha intimidade, Deus já tinha falado. Forte. Ela olha para Elias, com certeza eu sei quem é. O Senhor disse, vou provar Elias. Né? Me dá água primeiro. Facilidade de água hoje aqui no Brasil é fácil. Você receber um estrangeiro, uma pessoa diferente que não é da nossa família, não é do nosso cunho social, se bater na sua porta, existe uma facilidade imensa de você ir lá na sua geladeira pegar água, porque a água é o que mais tem. Tem bairros que nem paga. Mas o que mais tem. A dificuldade é pedir lá, vai lá, não me dá água, eu não quero só água. Deus já falou comigo, ela vai me sustentar, então ela teve que ter algo a mais que água para me dar. Faz para mim também o quê? Um bocado de pão. Aí foi que ela gritou. Aí, quando pediu água, tudo bem. O que foi que Jesus pediu primeiro para a samaritana, pastor André? Água. Tá, continua. Não, que eu estou viajando. Tem hora que eu fico viajando. Por mim, tudo bem. Mas aproveita e traz para mim um bocado de pão. Aí foi que ela já deu salto. Mas a tua serva, né? Não, aqui eu estou preparando o último. Não tem nada senão um punhado de farinha numa panela, um resto de azeite numa botija. Eu vou preparar para mim uma última refeição, porque eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Agora vai. E aí? Prioridade. Deus havia falado com o profeta que ele ia comer, que ele ia beber, que a Bíblia ia sustentar. Mas pela dificuldade ela tenta questionar. Mas ela já sabia que Deus havia enviado um homem. E ela não negou priorizar a vontade do profeta. Ei, agora é o seguinte, ó. Porque assim diz o Senhor, enquanto Deus de Israel, a farinha da... Quem fala isso aqui, pastor? Elias. Ah, tá. Isso aqui é para calar a boca dela. Elias. Me dá o último que não vai acabar. E foi o que aconteceu. Ela não negou, priorizou, deu ao profeta, e agora, após ela ter dado para o profeta levanta a mão e diz o nome do Deus de Israel. Enquanto houver seca, enquanto houver fome na terra, não te faltará farinha na panela, nem azeite na botija. E segundo aí, a matemática, Elias passou 2 anos. Para completar os 3 anos e meio, foi 1 ano e meio no Querite, 2 na casa da viúva. Agora, depois da fartura, que não faltou pão, durante 2 anos ali, Deus providenciou. Agora vai até Acabe. Né? Interessante. Mas para nós não pularmos aqui etapas, ainda vai ter o pé de zimbro? Ainda? Não, ainda não. Ainda vamos ter a guerra ainda. É a morte do filho dela, né? Deus, Senhor amado. Muita coisa. Comendo! Completa aí, pastor.
Comendo Bíblia. Quando eu falar comendo, eu só falar Bíblia, para ficar bonito. Bora lá fazer a vinhetinha. Comendo Bíblia. Pronto, 2 locutores aqui. Olha, deixa eu aproveitar, dar uma pausa aqui rapidinho. O pastor William Santana e o pastor André Costa, eles vão dar o seu contato para você, pastor, nosso amigo, para você, liderança de departamentos do Brasil, fora do Brasil, que deseje levar os guerreiros para ministrar a palavra de Deus. São guerreiros que nós recomendamos, nós, os mensageiros da última hora Brasil e África. Então vamos começar aí. Pastor André Costa, qual é o telefone para contato? Prefixo, né? O DDD 91 é? 993-015417. É o prefixo do Brasil, Pará. Isso. 91. Primeiro 91, depois 991-015417. Esse é o contato do pastor André Costa. É só chamar. Se você quiser tirar algumas dúvidas, tem alguma curiosidade, chama a gente lá no Zap e a gente vai estar respondendo você em nome de Jesus. Pronto, passou o William de Santana. É Pará também? É, do Pará também. Você não é do Maranhão, não? E aí? Nosso contato é o 91, né? Código aqui do Pará. 91 985 28 45 17. Né? 85 28 45 17 é o nosso número para contato. Estamos à disposição dos irmãos, dos pastores, né? E de acordo com os nossos compromissos, a gente consegue atender os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Ok, então é o seguinte, o pastor André falou agora há pouco, então passou o William Santana e agora ele vai entrar, a mulher vai liberar essa palavra que já ia morrer, ia acabar tudo, e aí ele come o pão, não é isso? É pão ou bolo isso aqui? Testando. Duas versões, né? Um bocado de pão e um bolo. Duas versões, né? A minha acho que é bolo aqui. A minha bolo. 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 Tá bom. Acho que pra mim um bolo pequeno, né? Isso, pronto, tá bonito. E ele dá disso, é pequenininho, né? Aí depois, né? E depois farás para ti e para teu filho. Tá bom. Viúva Hammurabi. Vocês já ouviram falar disso? Hammurabi. Hammurabi. Na linguagem. Não, é o código de Hammurabi. O código de Hammurabi é a questão da lei aqui da viúva, né? O marido dessa mulher, a gente precisa entender aqui, porque ela tinha um filho ainda. Então o marido morreu e não deixou dívida. É diferente da outra lá. Isso, exatamente. Porque no código de Hammurabi, que até nós chegamos a uma conclusão que Agar era viúva, a serva de Abraão. Era viúva e foi vendida lá no Egito, porque o esposo não tinha bens, não tinha filhos, e aí a esposa era vendida como escrava, né, que era a lei da época do Egito. Então essa aqui, o marido não deixou dívida. E também ela não fazia parte do território de Israel. Essa lei é aplicada para os judeus, né? Mas a maioria... A maioria dos povos já pegaram isso. a cultura. Tanto que até hoje, ainda em Londres, na Inglaterra, tem ainda uma dessas 46 pedras. São pedras talhadas grandes com essas leis espalhadas pelo mundo. Muito interessante. Então o marido aqui, vamos deixar bem claro que o marido não era morreu e deixou a bichinha ainda. Endividado. Não deixou ela com muita dor de cabeça, porque senão tinham tomado já o filho, né? O filho já tinha sido levado. Já é diferente da outra. Né? Esse cara. A outra, né? E era esposa do profeta, né? Interessante. Pastor André, você sabia que esse homem é quase gerente na Bracol, rapaz? Toda vez que eu vou lá, vejo ele, de vez em quando. Mas vamos aqui. E aí, pastor William? Qual é agora aqui? Porque não vai dar para nós chegar no Carmelo, eu estou sentindo. É o filho da viúva, né, pastor? Isso. Só aplicar um ponto interessante aqui. Depois do acontecimento, Deus profetiza que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, até Deus der chuva. Né? Só que passa um período, o texto fala que o filho dela
adoece, cai enfermo, né? Enfermidade muito grave, até que não restou mais nele fôlego. O menino morreu. Quando o menino morre, ela vai falar com o profeta e vai dizer: vieste até mim para lembrar o meu pecado e para matar meu filho. Que passado, hein? Ela vai... porque assim, os judeus, eles acreditavam, tanto é que quando lá no capítulo 9 de João, quando Cego de nascença. o cego de nascença, Jesus está passando e viu o cego de nascença, e se perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? Porque na cultura eles acreditavam que se nascesse cego, ou o pai tinha pecado, ou a mãe tinha pecado, e eles tinham herdado a maldição, né? Aí Jesus falava: nem eles pecaram, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. E aqui o filho dela morre, e Elias tem que fazer alguma coisa, né? Será que Elias vai sair de lá da casa dela e vai deixar ela um desastre, a casa da mulher, da viúva? Ele pode ter servido, né? Sustentado. Tanto é que ele vai fazer alguma coisa, pega a criança, né? Ele se estende sobre a criança. Depois, já terminando esse texto aqui, no capítulo 17, Deus dá graça a Elias. Houve a oração do profeta e Deus ressuscita o filho da viúva. E uma coisa muito interessante, pastor, que essa mulher, a viúva, vai abrir a boca e ela vai dizer: e a mulher disse a Elias: agora, pois isto eu sei, que tu és um homem de Deus. Que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Segunda, pastor Andrei Costa, pelo que o pastor William Santana está falando aqui, dá-nos a entender que no começo ela não creu muito, não. Tinha dúvidas. Continue, pastor. Diz que Elias, ele entra, ele sai do Querite como Elias. Ainda Elias o Tisbita. Ele chega em Sarepta como Elias ainda o Tisbita. E agora? Ele profetiza para a mulher e a mulher só consegue enxergar ele como Elias o Tisbita. Só que depois que o filho morre, depois que o filho ressuscita, Elias vai sair de Sarepta, não como Elias mais o Tisbita, mas como Elias o profeta, homem de Deus. E fala e Deus cumpre. Fala, Deus cumpre, e que na sua boca há uma palavra de verdade. O que precisamos ser visto hoje não é o quanto eu tenho a minha agenda lotada. O que eu preciso ser reconhecido hoje não é se eu prego na maior catedral, nos maiores congressos. Voltando lá na sarça, Êxodo 3, Moisés, apacentando o rebanho, ele vai para de trás do deserto, sobe no Monte Horebe, e no Monte Horebe ele vê o quê? A sarça que ardia em fogo, mas não se consome. Ele se assusta, porque era comum no deserto sarça pegar fogo e ser consumida. Só que essa pega fogo, mas não morre. Essa sarça pega fogo, mas não se consome. Ele vai dizer: eu vou me virar para lá, vou ver essa visão. Porque a sarça arde de fogo, pastor. Mas não queima. O que chama a atenção de Elias é que no meio da sarça tem fogo. O que vai identificar
que algo de Deus dentro de Elias não é o quanto ele pega fogo. O que vai identificar o que é algo de Deus dentro de Elias é quanto ele suporta. É quanto ele resiste. É quanto nós resistimos. Ali é uma aprovação. É uma aprovação. Depois das provações. Depois das provações. Primeira aprovação de Elias é encarar o homem. É o cara o Segunda prova, descer o ribeiro. esse é o libério. Terceira prova, ir para viúva. Sarepta. Quarta prova, ver o filho da mulher. E agora, fazer o quê? Então o segredo é, se Deus me trouxe até aqui, Porque quer fazer alguma coisa, né? porque alguma coisa vai acontecer. Rapaz, Aleluia. olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai ter que ter o Comendo Bíblia sobre Elias 2. Porque faltam 14 Capítulo minutos. 18. Não, Falta o mas- capítulo 18 todinho, né? Não, e a 19. Não, nós temos o capítulo 2, o primeiro e o segundo do segundo livro dos reis. Tem muita coisa sobre esse homem. Vou falar para vocês. Falar para vocês. Então tá. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino se tornou e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe, e aí vai vir o testemunho. Então, capítulo 18. E sucedeu, aqui no epígrafo, né, diz: Elias apresenta-se diante de Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. Já não fala mais o tisbita, né? Fala em nome de Deus, para você que está nos acompanhando, apenas 7 homens na Bíblia ganharam esse título. E no Novo Testamento, só Timóteo é chamado de homem de Deus. Quem encontrar os outros 5 vai ganhar o presente da Rádio Continentes. Amém? Novo Testamento, você nem precisa perder. Não. Já Timóteo. Então já dei. Aí nós temos aqui Elias. Procure 5. A Bíblia é Sagrada. Apenas 7 pessoas ganharam esse título. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Samaria, para quem não sabe, era a capital do reino norte, do norte, das 10 tribos. E Jerusalém, isso? Jerusalém, do reino sul. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Aí entra uma explicação entre parênteses. Obadias temia muito ao Senhor. Irmãos, é interessante que só vai fechar o parênteses no final do verso 4, né? Porque sucedeu que, olha a explicação, destruindo Jezabel os profetas. Irmãos, este destruindo, veja na sua King James aí, rapidinho. Tá, este povo. Acabou. Eu queria só fazer uma observação no Comendo Bíblia, que a maioria dos profetas de Jezabel profetizavam tanto para Baal como Azé, essa turma toda aí, essa cambada. A maioria eram profetas de Deus, que aceitaram o prêmio de Balaão. Então, ela não saiu pegando na rua, não. Eram pessoas que profetizavam. Mas aí ela estipou, é isso que está dizendo aí? Ela Estipou a extinção, né? Acabou. Isso. Não, ela desviou eles tudinho, né? Estavam vivos, mas mortos. Os profetas do Senhor. Gente, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor. Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão. Tá, no Comendo Bíblia. Eu ia trazer aqui um assunto aqui sobre a ligação de Obadias com 2 Reis 4, a viúva lá do azeite. Mas é um mocotó. Aí nós vamos, como nós temos muitos novos convertidos, principalmente na África, nós vamos pular essa parte, né?
mas vocês entendem onde eu quero chegar? Sim. Tá, então vamos embora. E disse Acabe, se você quiser mais essa explicação, vai lá no comentário do vídeo, que eu vou postar já no canal, e aí você pergunta e os professores aqui, os pastores vão responder, né? E olha, falar, você que não quer convidar eles para pregação, mas para dar um estudo também, né? Qualquer assunto, prega para criança, dá estudo para criança, para todos os departamentos. E são prontos aí. E disse Acabe a Obadias, ok, pastor Andrei Costa, que arrumação é essa? Que Obadias temia o Senhor. Ele escondeu esses 100 profetas em 2 buracos, em 2 covas, é isso que fala aqui o texto? Isso. O que o senhor tem a falar sobre isso aí? Era muita comida, deu trabalho, o homem gastou todo o dinheiro, se endividou, porque você alimentar 100 homens por esse tempo todo. Ele tomou emprestado, né? Os credores foram cobrar futuramente mais tarde. É aí que eu ia. O homem se endividou. Aqui a gente aprende uma coisa: que quando você se sacrifica por amor à obra, meu irmão, se responsabiliza, né? se Deus não te abençoar em vida, a tua semente, a tua descendência vai ser abençoada. E aí, vamos aqui abrir mais um parênteses. Eu acredito que é por isso que a questão lá de Faraó, as contrapropostas de Faraó, quando o povo quer ir adorar, né? A primeira, adora aqui mesmo. A segunda, vai, mas não muito longe. Por perto. Manter o vínculo aí. Entenderam isso? Depois, não vai, mas não leva a família não. Deixa mulher e menino. E por último, vai, mas não leva o rebanho, porque aí não tinha sacrifício. Não tinha como sacrificar. Não tinha como cultuar. Ai, meu Senhor amado. Então Obadias aqui, meus queridos, ele sacrifica. Mas Deus não deixou ele na mão. E aí, pastor? Não deixou na mão. E mesmo depois de morto, Deus teve pela ação. É como dissemos no início, né, sobre Ezequias, né, por conta de suas obras, Deus também não se esqueceu de Obadias. Sabendo que a sua família poderia pagar e futuramente a consequência foi o que aconteceu. O homem está morto, mas a dívida permanece. Vamos levar o filho, aí mais uma vez um profeta em criação, né, que a gente já sabe da história. Não era mais o mestre, mas era o aluno, o discípulo. O discípulo que se converteu agora é o profeta. Aleluia. Ai, ai, segura, porque nós só temos 7 minutos. Só 7 minutos. Comendo Bíblia aqui na Rádio Continentes.com.br. Baixe no Play Store. Se você quer acompanhar a nossa programação, esta é a única rádio cristã que não sai do ar. Que não sai do ar. O último programa Comendo Bíblia, nós chegamos a 1.200.000 e uma fração de pessoas acompanhando no nosso site, né? E pela divulgação que fizemos, eu creio que estamos aí em 1.500, 1.400 em nome de Jesus, de pessoas sendo edificadas. E deixa eu falar, continue orando por nós, intercedendo, para que a rádio continue no ar. Manter esta emissora no ar não é fácil, porque as lutas são grandes, mas Deus, ele está no controle de tudo. Vamos agora dando continuidade. Passou o William Santana. Agora nós chegamos aqui. Nós paramos em conversa mesmo. Nós paramos aqui no Obadias. Já vamos para considerações finais. Gente, que pena. Que pena. Lembrem onde nós paramos. Paramos no capítulo 18, versículo 4. Converse com vossas lideranças para junho nós terminarmos esse assunto. Nós terminarmos. Já tem outros guerreiros agendados para as próximas edições, mas para o mês de junho vejam qual seria a sexta-feira boa para nós fazermos aqui o Comendo Bíblia, tá bom? Quero aqui agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa rica oportunidade. Quero informar aos amados ouvintes,
A você que está organizando um congresso de missões, congresso de senhoras, de juventude, qualquer departamento, convide esses guerreiros, que eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado, o povo vai se alimentar da palavra, o Espírito Santo vai agir, né, na igreja, no evento, e eu falo, e eles assinam embaixo, não pregam somente em templos grandes, não, de maneira alguma, em congressos grandes, não. Meu irmão, até com 2 pessoas, 3 pessoas, pode chamar, mas se tiver 2 milhões de pessoas também, eles não amarelam, estão prontos para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Considerações finais, começando pelo mais velho, pastor Andrei Costa. Queridos, grato pela oportunidade, foi muito bom estar com vocês. Paramos num ponto, mas acreditamos que vamos aí sim retornar para concluirmos aí o Comendo Bíblia, tudo sobre o profeta Elias, o leão dos profetas. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor. Amém. Amém. Pela oportunidade nos concedida. E que Deus abençoe a vida de todos os ouvintes, todos que nos acompanham aí pela live, pelo Facebook. Que a mão do Senhor esteja sobre vós e que Cristo permaneça sendo glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor William Santana. Pastor, mais uma vez queremos agradecer a oportunidade a qual nos foi confiada aqui nessa noite, né? Nesse momento tão gratificante, e que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos, os nossos ouvintes lá na África, né? De todos os lugares, das províncias, e que todos possam ser edificados. Infelizmente o tempo é muito curto para muita coisa para a gente comer aqui, degustar, se alimentar, mas eu acredito que teremos uma próxima oportunidade, e aqui fica o nosso agradecimento, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade, louvar a Deus pela sua vida, pastor Lismar, pelo convite. Muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua chamada. Sempre que precisar da gente, estamos aqui disponíveis. Glória a Deus. Né? E foi um prazer muito grande poder cooperar com vocês. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Faço das palavras dos guerreiros as minhas palavras. Grato a Deus, grato aí pelo sim dos soldados de Cristo Jesus. Quero agradecer também ao pastor Damião Ferreira Louro e toda a nação madureira, que o Senhor continue abençoando. E olha, se vocês precisarem, não somente eu, mas os pregadores, as pregadoras da igreja estarão sempre à disposição. Não cobramos R$1 para pregar o Evangelho. E se apertar, a gente ainda vai pagar. Entenderam? O mistério para chegar até lá. Desse jeito. Pastor, posso dar só Pode. fazer um convite aqui? Pode. Dia 10 e 11 de junho, mês que vem, nós teremos o nosso 19º Congresso de Missões. Aleluia. No Tempo Central da Madureira, fica na Pedro Porpino, ao lado da Casa de Tubo. O tema da nossa festa esse ano, do Congresso de Missões, é voltado ao arrebatamento, à volta de Cristo, né? E o tema é muito propício à realidade que estamos vivendo. E se os irmãos sentirem desejo de participar conosco, né? Eu espero você lá dia 10 e 11 de junho para um grande conclave espiritual. Glória Amém, pastor? a Deus. Falarei com o líder de missões, o nosso secretário-geral, que é o pastor Jailson Santos, e acredito que estaremos lá, dando um apoio, levando os irmãos para adorar a Deus. Amém. E eu quero só reforçar aqui, já que o pastor William falou sobre o congresso, agora em junho, dia 10 e 11. 10 e 11. Sábado e domingo. Isso. Decore bem isso, você que está nos acompanhando. São 3 bilhões de pessoas sem o Evangelho na Terra. 3 bi, eu não estou falando de milhões. 3 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus.
Em cada 24 horas morrem 120 mil pessoas sem ouvir o nome de Jesus pelo menos uma vez. É a última estimativa das missões Portas Abertas. E nós temos companheiros aí também das missões fora do Brasil, e esse é o dado atualizado. 3 bilhões que não conhecem Jesus no mundo todo, e aí em cada 24 horas. Nós já estamos de 22 horas, então na próxima 22 horas desceram à sepultura 120 mil sem conhecer Jesus Cristo. É lamentável. Pastor Andrei Costa, ore por nós, por favor, apresentando aqueles que estão ouvindo ao vivo e aqueles que vão nos acompanhar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nesta oportunidade, queremos ser gratos a Ti, Senhor, pelo fôlego de vida. Deus, queremos louvar o Senhor pela vida de todos que nos ouvem, que nos acompanham, que vão nos ver. É verdade. Agora, por intermédio aí da live no YouTube, que o Senhor possa abençoar a vida, Pai, desta pessoa, desta alma. Que essas famílias possam ser alcançadas pelo poder e pela revelação, Senhor, da Tua Palavra. Que os vossos corações se encham de alegria por acreditar que ainda a Bíblia ainda é pregada, o Evangelho ainda é anunciado por pessoas por meios de dificuldades, mas o Teu nome tem sido pregado, Senhor. Por isso nós abençoamos a vida dos nossos irmãos que estão no Brasil, fora do Brasil, a igreja, Pai Santo, na face desta terra, que passa por dificuldades, perseguições, Senhor, no exterior, que o Senhor possa ter misericórdia do Teu povo, Senhor. Visita, Pai, a Tua nação, visita a Tua igreja de forma poderosa, entregando ao necessitado agora, Pai, a provisão, aquele que está doente, enfermo, que o Senhor possa curá-lo agora, pelo poder que existe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa, Pai, neste momento, visitar cada familiar deste homem, desta mulher que te acompanha e te ouve nesta noite, por intermédio da Rádio Continente, Senhor, e no programa Comendo Bíblia, que o Senhor possa abençoar as vidas deles, a nossa vida de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor William Santana com as bênçãos apostólicas. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do nosso amado Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Pastor Andrei Costa vai dar um stop ali na gravação. E a você que está pelo site, não esqueça, a programação ela continua. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Compartilhe, vê o vídeo e divulgue aí o site da Rádio Continente. Só apertar no quadradinho. Deus abençoe.